A paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o pastor e professor Antônio Júnior. Tenho formação em teologia, sou bacharel em teologia pela misericórdia de Deus. Eu quero falar um assunto, irmãos, com todos vós outros, acerca do preconceito em alguns irmãos do nosso contexto cristão acerca da teologia. Muitos irmãos têm um preconceito quando nós falamos de teologia. O irmão tem uma formação em teologia, o irmão é mestre em teologia, é bacharel em teologia. Há um preconceito em alguns irmãos acerca da palavra e acerca da prática da formação em teologia. Mas eu quero explicar a todos vós outros que o termo teologia é de origem grega. A palavra tel significa Deus e logia significa estudo. Então, a palavra teologia significa estudo sobre Deus, palavra a respeito de Deus, assunto sobre Deus. E o primeiro homem no contexto histórico, no contexto da humanidade, a pronunciar, a verbalizar a palavra teologia foi o filósofo Platão. Foi o primeiro a pronunciar a palavra teologia, ainda com origem em um termo pagão, a palavra teologia. Mas o primeiro cristão a pronunciar no contexto cristão a palavra teologia foi Orígenes. Foi ele que pronunciou a palavra teologia no contexto cristão, mas ainda havia algum preconceito naquela época acerca da palavra teologia, porque alguns irmãos diziam que a palavra teologia tinha origem no paganismo, na Grécia Antiga. Mas o termo teologia se popularizou através de Eusébio de Cesareia, o pai da história da igreja, conhecido como o pai da história da igreja, através de Eusébio de Cesareia. E hoje em dia, em pleno século XXI, há muito preconceito ainda acerca da teologia. E quem precisa fazer teologia? Quem precisa buscar o conhecimento de Deus? Toda a humanidade precisa, tanto crentes como ímpios, precisa conhecer quem é o nosso Deus e qual é a fonte de busca para esse conhecimento teológico. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar o termo teologia dentro das Escrituras, mas você vai ver no plano de fundo histórico bíblico a palavra teologia revelada. Amém, meus irmãos? Então, quem precisa fazer teologia? Todos nós precisamos, para a formação intelectual, para a formação pessoal. Na Idade Média, eu tinha um hábito de fazer teologia, o hábito de estudar, de aprender, de praticar e de pronunciar teologia. Hoje em dia, nós pregamos teologia, oramos teologia, cantamos teologia, e muitos crentes em Cristo Jesus não sabem o que é teologia. Amém? Até aqueles que têm um preconceito, que têm uma ideologia formulada acerca de teologia, todos nós praticamos, vivemos, cantamos e oramos teologia. Então você precisa fazer teologia. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, porque a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos as Escrituras e nem conhecemos o poder de Deus, estamos errando. Porque Pedro disse em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é tempo de buscar o conhecimento, de praticá-lo para a glória de Deus.